Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma semaninha aí que se passou, né? Aí juntos, seguindo com o nosso caminho aí das nossas aulas virtuais, nós vamos prosseguir com a aula 8, que se refere à parte de polinômios, os métodos de divisão de polinômios e alguns teoremas que estão ligados a esse ponto. Bom, na aula de hoje a gente vai ver dois teoremas, o teorema do resto e o teorema da divisibilidade. São dois teoremas aplicáveis na divisão de polinômios e que ajudam, possibilitam a gente obter alguns resultados de forma mais fácil do que executando a divisão propriamente dita. Principalmente quando a gente não quer saber o quociente da divisão, mas sim algum termo, algum coeficiente que não tenha sido obtido pelo polinômio ou restos da divisão, não necessariamente se vê o resultado dela. Em algumas situações é interessante mais saber o próprio resto do que a resposta, o resultado em si. Nem sempre a gente precisa desse quociente da divisão. E além disso, a gente vai atacar alguns exercícios, tá, das situações para resolver. Bom, vamos começar pelo teorema do resto. O que esse teorema do resto diz? Ele diz o seguinte, que quando você tem um divisor sendo um polinômio de primeiro grau, por quê? Porque é x elevado a 1, então ele é de primeiro grau. Ax mais b, grau do x aqui, o maior expoente é 1. Quando não aparece nada aqui, é 1. Então isso aqui é de primeiro grau, tá? Isso aqui. Grau 1. Isso aqui é grau 1. Tá? E um A, logicamente, para ser grau não pode ser 0, né? Que a gente já definiu na aula passada, que quando o coeficiente que está na frente da variável é 0, ele não conta como grau. Então pode-se afirmar que o resto, quando a gente faz a divisão, obrigatoriamente, ele sempre, não precisa fazer a conta. Não interessa o valor, não interessa o quociente, tá? O que acontece? O teu resto sempre vai ser igual ao polinômio quando x é igual a esse cara aqui, a menos b sobre a. O que esse menos b sobre a representa? Esse menos b sobre a, ele é a raiz do meu divisor. O que ele está me dizendo? Se eu calcular o valor do polinômio na raiz do meu divisor, isso é a mesma coisa que calcular o resto. Lembrando, o que é a raiz do divisor? Raiz do divisor é a mesma coisa que eu fizer d de x igual a zero. Isso aqui você vai encontrar as raízes do divisor. É isso que você está se tratando. Você está fazendo d de x igual a zero. Isso quer dizer, resolvendo essa equação aqui, d de x igual a zero, você obtém as raízes do meu divisor. Tá? Então isso que ele quer dizer com raiz do divisor. Ou são os zeros do polinômio divisor. É o mesmo nome, zero ou raiz. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar esse teorema. Tá? E a demonstração ele é solicitada em um exercício, no exercício número 1. Tá? Ele pede para a gente demonstrar o teorema do resto. Tá? Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. É a gente determinar a raiz do divisor. Ou seja, calcular os valores. No caso, você vai ter um valor. Quando d de x é igual a zero. Então vamos lá. O enunciado ele foi bem claro. Ele disse que o meu d de x, o meu divisor, ele tem essa forma. X menos a. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x menos a aqui e igualar a zero. E resolver essa equação. Eu estou resolvendo para x. Eu quero saber o valor de x. Então eu preciso isolar o x. Para eu isolar o x, esse a tem que passar para o outro lado. Para o lado direito. Né? Com operação contrária. Se aqui ele está diminuindo, então ele tem que passar somando. 0 mais a. Então x é igual a. Ok? Beleza? Então vamos lá, prosseguindo. Aí o que a gente tem? A gente tem um resultado muito importante que a gente viu na aula
Anterior? É, lá no anterior. Que diz o seguinte, que é a formulação da divisão de polinômios. Que diz o quê? Que o meu polinômio é igual ao meu divisor vezes o quociente mais o resto. Essa é uma identidade que vale sempre. Qualquer valor de x, isso tem que valer. Tá? Para qualquer valor de x. Não importa o x, isso aqui sempre acontece. Tá? Isso que essa identidade quer me dizer. Agora vamos para essa consideração importante. Como o divisor ele é um polinômio de grau 1, por quê? Porque é x elevado a 1 aqui, ó. Certo? Então ele é x elevado a 1. Então ele é um polinômio de grau 1. O grau do resto... Lembra que a gente discutiu na aula passada? O grau do resto tem que ser sempre menor que o grau do divisor. Bom, agora vamos pensar. Se ele tem que ser menor que o divisor, o grau do divisor, mas o grau do divisor é 1, qual é o número menor que 1? 0. Só existe o único número natural menor que 1 é o próprio 0. Tá? Então o grau do polinômio do resto, ele tem que ser 0. O grau dele. Não estou falando que o resto é 0. Estou falando que o grau é 0. O que eu quero dizer com grau 0? Eu quero dizer isso aqui, ó. Eu quero dizer que é o meu resto, ele tem essa forma aqui, ó. É um A vezes um X elevado a 0. Só que vamos lembrar da matemática. Todo número elevado a 0 é 1. Então é A vezes 1. Portanto, isso aqui é um A. É um número qualquer. Esse A é um número. É uma constante. Então isso quer dizer grau 0. Ou seja, o meu resto, ele não depende do x, porque ele é grau 0. Porque vai acontecer, x elevado a 0 vai sumir o x, vai ficar 1. Ou seja, o meu resto, ele é uma constante. Eu chamei aqui de c, essa constante, um número, você podia chamar de a, só não pode chamar de x. E nem dessas letras que eu estou usando. A também aqui não dá porque tem um a aqui. Sei lá, podia chamar de y, de w, de qualquer outra coisa. Eu chamei de c de constante. Então, sempre que eu tiver um polinômio de grau 1, o meu resto sempre vai ser um número, uma constante, que não vai depender do x. Tá? É sempre assim. Divisor de grau 1, o resto é 1 menor, então é 0. No mínimo. Isso pode mudar, ele pode ser menor ainda, mas no máximo ele é 0. Se for 2, o grau do resto é no máximo 1. A gente parte desse pressuposto. Se o grau do polinômio for 3, o meu resto vai ser grau 2. Se o meu polinômio divisor for grau 5, o resto tem que ser no máximo grau 4. E assim sucessivamente. É sempre o menor. A gente parte do pressuposto que é sempre o menor. Aqui nessas análises. Ah, João, e se não for? Se não for, ele vai me dizer que não é. Ele vai dar uma informação, por exemplo. Ah, é divisível, portanto. Ou o resto é tanto. Se não disser, a gente tem que partir do pressuposto que vai ser um polinômio com um grau menor. Se ele não der essa informação. Beleza? Bom, agora vamos usar aquela identidade que a gente trouxe, né, da aula passada. Que o quê? O polinômio é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Lembra? A gente falou que vale para qualquer valor de x. Isso aí não importa o x, essa igualdade sempre vale. Bom, se vale para qualquer valor de x, vale também se o x for igual a um número. No caso, a. E esse a é a raiz do divisor. Esse a aqui, ó. Esse a aqui, raiz do divisor. Vamos substituir aqui, ó. Então, substituir todos os x por a. Virou tudo a. Agora, o resto, a gente já falou, ele é uma constante. Ele não depende de x. Então, qualquer valor, ele vai ser sempre o c. O divisor, o polinômio divisor para x igual a a, o que eu vou fazer? Eu substituo x por a. Vamos lá. A não é mais x, é a. A menos a, 0. A menos a, 0. Então, meu polinômio divisor vai dar 0 para a, né? Como a gente já sabe, porque é raiz do divisor. Então, isso sempre tem que dar 0. Não podia dar outra coisa. Então, por quê? Porque é raiz do divisor. É o zero do divisor. É o valor que o divisor zera. Então, a gente sabe que o resto é constante e que o divisor é 0. Vamos continuar com a conta. Então, P de A eu repito, que eu não sei como é o polinômio. D de A repito aqui. Só repetir na linha de baixo. Aí, substitui com as considerações que eu fiz. D de A é 0. Q de A eu não sei. E R de A é C. 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 mais
0 mais qualquer coisa é qualquer coisa, no caso C. Então P de A é igual a C. Mas C não é o resto? É. Então aqui, polinômio por valor A, que é a raiz do divisor. Lá era menos B sobre A. Aqui ficou só A mesmo. É igual ao resto. Tá? Então está aprovado o teorema do resto com essa formulação. Tá? Eu exercício 1, tá? Assim, a demonstração em si não é tão importante. É importante que você saiba aplicar o resultado. E pelo menos saiba que conceitos estão sendo tratados aqui. Então, o que tem que ficar desse exercício em si? Para quem vai fazer uma prova objetiva de matemática, etc., que pode acontecer de cair. Ninguém vai pedir para você demonstrar o teorema do resto. Mas aplicar essa fórmula, que o polinômio para um valor A, que é o quê? A raiz do divisor é igual ao resto, isso vai ter que saber. Isso vai ter que aplicar. E saber que conceitos é importante, seria legal saber pelo menos que conceitos foram envolvidos para chegar nessa resposta. Ou seja, calculamos a raiz do divisor, pensamos no qual seria o grau do meu resto, que tem que ser sempre menor que o grau do divisor. Então, esses conceitos e a identidade fundamental, que tem que ficar bem evidentes para nós. Tá? Então, a gente trabalhou aqui com 3 conceitos. Vou até anotar aqui os conceitos. A gente trabalhou com identidade fundamental. A gente trabalhou com zero, ou raiz do divisor, ou raiz de polinômio. E trabalhamos também com o quê? Com o grau do polinômio resto. Foram 3 conceitos que a gente teve que empregar para conseguir construir essa resolução. Bom, seguindo aqui, o que nós temos? O próximo teorema, que é o teorema da divisibilidade. O teorema da divisibilidade ele pode ser encarado como um teorema do resto mais abrangente, mais genérico, de forma generalizada. E ele diz o seguinte: um polinômio será divisível por um polinômio D1, x menos a, e por um polinômio D2, ou seja, é pelos dois, x menos b, c, e somente c, o p de x for divisível pelo divisor formado pelo produto dos dois. Ou seja, um polinômio vai ser divisível por esse cara e por esse cara só se o polinômio for divisível por essa multiplicação aqui. E vice-versa também. Se o polinômio ele for divisível por esses dois, ele vai ser divisível tanto por uma parte quanto por outra parte. Esse C e somente C quer dizer isso. É tanto os dois chega nesse grandão, como o grandão chega nos pequenos. O C e somente C indica isso. Tanto a ida quanto a volta. Tá? Vamos a um exemplo numérico para tentar ilustrar um pouco o que ele quer dizer com isso. Tá? Vamos usar o número 24 como exemplo. Aqui. 24 a gente sabe que é divisível por 2. Por quê? Porque se a gente fez a conta 24 dividido por 2 dá 12. Não dá resto nenhum. Dá resto zero. A gente sabe também que 24 é divisível por 3. Por quê? Porque 24 dividido por 3 dá 8. Também não tem resto. Então, analogamente a esse teorema que a gente acabou de ver, o 24, a gente pode afirmar que o 24 é divisível pela multiplicação dos dois. Que é o quê? 2 vezes 3. Que dá 6. E de fato, isso se verifica. Por quê? Se a gente pegar o 24 e dividir por 6, ele vai dar 4 com o resto zero. Ou seja, se o número ele é divisível por 2 ou por 3, ele é divisível por 6. Vamos ver se o inverso também acontece? Ou seja, se o 24 dá para dividir por 6, será que eu consigo também dividir por 2 e por 3? Sim. Se o número estiver na tabuada do 6, eu sempre vou poder dividir por 2 e por 3. Então o inverso também se aplica. Então vamos ver aqui uma situação numérica, não envolvendo polinômios, para mostrar o que esse teorema quer dizer. Tá? Beleza? Bom,
seguindo para a consequência do teorema da divisibilidade. Então, se o z, um valor qualquer aqui, que eu chamei de z, for uma raiz do meu polinômio divisor, e esse divisor ele pode ter grau, não interessa qual, desde que ele seja maior ou igual a 1, então, o polinômio para o valor z, que é a minha raiz do meu divisor, qualquer raiz, não importa qual seja, é igual ao resto do meu divisor. Também não importa como ele é, não importa qual seja. Não importa qual é o grau dele, qual é a forma dele. Mas isso aqui sempre vale. Tá? Polinômio igual ao resto. Tá? Bom, vamos demonstrar isso. Bom, se z é uma raiz do divisor, então, se eu calcular o divisor para esse valor, ele tem que dar zero. Por quê? Porque ele é uma raiz. Ele é o valor que o divisor zera. Ele é o zero do divisor. Ele é o valor onde o divisor zero. Lembra? A identidade fundamental vale para qualquer valor de x. Inclusive, quando a gente tem o x igual ao número z, que eu chamei aqui. Lembrando que esse z é um número específico, tá? Não é qualquer coisa. Ele tem que ser uma raiz. Bom, substituindo aqui o x por z. Substituindo. Vamos lá. D de z é zero. Substituir por zero. Vezes o quociente mais o resto. Zero vezes qualquer coisa, zero. Zero mais o resto, resto. Então está aprovada a identidade. Polinômio igual ao resto. Beleza? Então esse resultado é importantíssimo. Tá? Vai usar bastante aí nos exercícios. Beleza? Agora vamos a algumas dicas para resolver os exercícios. Bom, quando o exercício ele solicitar o quociente, a resposta da divisão, o resultado de uma divisão, você vai utilizar os métodos de divisão de polinômios, obrigatoriamente. Tá? Método da chave, método dos coeficientes a determinar, ou o Prioruffini que a gente vai ver na próxima aula, como que ele se aplica. A gente vai ver que ele não se aplica em todas as situações. Em outras situações, como por exemplo, coloquei uma delas, não só essa. Quando a gente quer saber só o resto da divisão envolvendo polinômios, você pode usar, não que você deva, mas você pode usar o teorema do resto ou da divisibilidade. Em alguns casos, você vai ter que usar o teorema do resto e da divisibilidade. Por quê? Porque talvez você não conheça a forma do polinômio, ou esse polinômio seja muito grande e você não consiga fazer a divisão. Demore muito tempo para você fazer a divisão. Se é um polinômio pequeno, às vezes fazer a divisão em si não gasta tanto tempo. Mas quando você tem um polinômio muito grande, ou você não sabe qual é a forma desse polinômio, certamente você vai ter que usar o teorema do resto junto com o da divisibilidade. Beleza? Então fica aí a dica de resolução para os exercícios da apostila da aula 8. Tá? Bom, agora vamos começar com os exercícios. Tá? Situações para resolver o número 2. Então, o que ele pede? Calcule o resto da divisão do polinômio p de x igual a x mais 5x à quinta, mais 9x à nona, mais 13x elevado a 13, mais reticências, mais 797x elevado a 797. Pelo divisor x menos 1. Então, vamos lá. Primeiro passo. Qual que é? Ó, o que ele quer dizer com isso aqui? Primeiro passo 1, é identificar a forma, o grau e a forma do meu polinômio resto. Isso que é o meu primeiro passo que está aqui. Resto. Tá? Então vamos lá. É isso que eu estou fazendo. Como o grau do meu resto tem que ser menor que o grau do divisor, sempre, e como o meu divisor tem grau 1, obrigatoriamente o grau do resto vai ter que ser 0, para satisfazer essa condição aqui. Grau do resto menor que o grau do divisor. Já que o grau do resto é 0, então significa que o resto é um número, é uma constante, não depende de x. Logo, r de x igual a c, que é uma constante. Beleza? Passo 2. Calcular a raiz do divisor. Então, passo 2 é isso. Passo
Passo 2. Calcular as raízes do divisor. Ou a raiz, depende se tiver uma ou mais, do divisor. Ou seja, fazendo aqui conta. V de x igual a 0. Ou seja, você vai pegar o divisor e igualar a 0. E resolver. Resolver a equação. Ah, João, se o divisor for do quinto grau, não vai acontecer. Mas se fosse, teria que resolver. Tá? Só vai acontecer aqui se for do primeiro ou do segundo. Tá? Não tem nenhum exercício que o divisor é do terceiro grau. Então fique tranquilo. Então vamos lá, vamos resolver. Vamos pegar o divisor, que é x menos 1, e igualar a 0. É só passar 1 para lá, com operação contrária. Já que o 1 está subtraindo o x, ele vai passar para o outro lado somando. 0 mais 1, 1. Note que esse 1 eu deixei em vermelho, que vai aparecer outros 1, é o mesmo 1 daqui. Tá? Então minha raiz do meu divisor é 1. X igual a 1. Deixei o 1 em vermelhinho aqui. Beleza? Vamos lá, bora lá. Agora, pelo teorema do resto, que diz o seguinte. P para a raiz do divisor, ou seja, o valor do polinômio na raiz do divisor é igual ao resto da raiz do divisor. Só que a gente sabe qual é a raiz. A gente sabe qual é esse valor de z. Qual é? Z igual a 1. Por quê? Esse 1 é a minha raiz do meu divisor. Foi a única raiz que eu encontrei. Ou seja, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o P para esse valor de raiz do divisor que nós encontramos. Ou seja, a gente vai pegar o polinômio inicial e substituir por x igual a 1. É isso que ele está dizendo, esse teorema. E você vai pegar o polinômio. Qual polinômio? Esse aqui. E vai substituir o x por 1. Esse 1 aqui, ó, que é a raiz do meu divisor. Tá? Então, o que ele está dizendo? P de 1 é resto, mas o resto é constante. Então, ele vai ficar como C. Eu preciso fazer 1 vezes x elevado a 1, então eu substituo o x por 1. Mais 5 vezes 1 elevado a 5, que é x elevado a 5. Mais 9, x elevado a 9. 13, x elevado a 13, etc. Substituir todos os x por 1. 1 elevado a qualquer expoente, seja ele positivo ou negativo, dá 1. Certo? Dá 1. Então o que eu vou ter? A soma dos coeficientes, que é o quê? 1 mais 5 mais 9 mais 13 mais 700 mais 797. Ou seja, eu tenho... Se eu quiser achar o C, eu tenho que somar todos esses elementos. Tá? O que a gente nota? A gente nota que ele é uma sequência. Cada termo é uma sequência. Ele forma uma sequência no conjunto. Uma sequência numérica. Essa sequência numérica é uma sequência muito particular. Tá? Essa sequência aqui, 1, 5, 9, 3, 700. Porque ela se trata de uma PA. Vocês estão vendo lá com o professor Paulo, o Máximo, na frente A, essa questão da PA. Termo geral, soma dos termos. Então vocês estão aí casando alguns exercícios com essa problemática de PAs. Tá? Então não estranhe. Não estranhe. E o que a gente pode falar? Que ele se trata de uma PA. O que é uma PA? Uma PA é uma sequência numérica onde, ao você avançar de um termo para outro, a soma, a diferença entre eles é sempre constante. Então, você avançou de um termo para outro, a diferença é um número. Avançou de novo, a diferença é sempre o mesmo número. Avançou de novo, a diferença é o mesmo número. E essa diferença entre os dois termos consecutivos é chamado de razão de PA. Tá? Que é o R aqui. Então vamos lá. Quais são os elementos dessa PA que a gente obteve? O A1, que é o quê? O valor do meu primeiro termo, ou seja, o valor que está na primeira posição, na primeira casinha aqui, que é 1. O AN é o valor do último termo, ou seja, é o valor da última casinha, 797. Razão da PA, ela é a diferença entre dois números consecutivos. Aqui eu coloquei A2 menos A1, mas podia ser A3 menos A2, A4 menos A3, etc. Tem que dar a mesma coisa. Então, A2 menos A1, 5 menos 1, 4. A2 menos A1, 4. Razão é 4. E eu não sei o N. Eu não sei a quantidade de termos. Quantos termos tem na sequência numérica? Eu não sei. Vamos ter que descobrir. O que a gente vai usar? A gente vai usar a expressão da fórmula do termo geral da PA. Que diz o seguinte. AN é igual a 1
mais n menos 1 vezes o r. São as razões. A razão da PA. Então, a n eu tenho 797, a 1 eu tenho 1, mais n eu não tenho, vai manter, n menos 1 entre parênteses, vezes o r que é 4. Esse 1 está somando com o meu n, eu quero isolar n. Então, eu vou ter que passar para o outro lado. Se ele está somando com n, passa diminuindo. Vai ficar 797 menos 1, igual. Esse 4 está multiplicando, fiz distributivo aqui, então vai ficar 4 vezes n, 4n, 4 vezes menos 1, menos 4. 797 menos 1 dá 796, igual a 4n menos 4. Esse 4 tá, não quero ele junto com n, eu quero para o outro lado. Esse 4 que está diminuindo vai passar somando. 796 mais 4, que dá 800. 800 é igual a 4n. Esse 4 aqui que está me atrapalhando agora. O que esse 4 está fazendo com n? Ele está multiplicando. Se eu quero passar para o outro lado, eu vou passar com operação contrária, dividindo. 800 divididos por 4, 200. Achei o n. Então tem 200 termos naquela sequência numérica, naquela PA que a gente viu. Beleza? Então a gente descobriu o n. Mas note o seguinte. O meu C ele é formado pela soma desses elementos da sequência numérica. Ou seja, o meu C nada mais é que o meu SN, ou seja, a soma dos termos da PA. Para isso tem a fórmula. Gauss já deduziu essa fórmula. Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Ou seja, a1 mais n sobre 2 seria meu termo médio da PA. Então a gente pega o termo médio, a média, e multiplica pela quantidade. É isso que ele quer dizer com essa fórmula que o Gauss obteve. Então vamos lá. Meu Sn é meu C, porque meu C é a soma dos termos, propriamente dito. A1 é 1, a n é 797, quantidade de termos eu já descobri, é 200 divididos por 2. 200 divididos por 2, 100. 1 mais 797, 798. 798 vezes 100, 79.800. Logo, o resto, que é nada mais do que C, é igual a 79.800. Vê que 79.800 não depende de x, como a gente tinha que obter. Não podia ter nada aqui nesse problema de resto dependente de x. Por quê? Se o divisor é de grau 1, o resto tem que ser um número. Um número. De grau, ou seja, um polinômio de grau 0. Um número. Isso quer dizer. Beleza? Então essa era a questão abordada no número 2. Note que foi mais demorado talvez a parte da PA em si, da análise da PA, da conta desse valor C, do que o conceito em si. Tá? O conceito em si foi mais rápido, mais direto do que essa questão da PA. Tudo bem? Bom, vamos seguir para o próximo exercício. No número 3. Vamos ler aqui, ó. Um polinômio p de x, quando dividido por x mais 2, dá resto 5. E um polinômio, esse mesmo polinômio, quando dividido por x menos 2, dá resto 13. Determine o resto da divisão desse mesmo polinômio por x ao quadrado menos 4. O que acontece? Nesse problema, a gente não sabe qual é a forma do polinômio. A gente não tem conhecimento da forma desse polinômio. Lá a gente tinha. Lá, se você quisesse, você levar 3 horas para fazer. Mas você até podia fazer por método da chave, método dos coeficientes a determinar. Podia. Você leva 3 horas para fazer. Mas você podia. Você tinha a forma do polinômio. Ou seja, você conseguia fazer divisão. Você tinha polinômio divisor. Então, em tese, você consegue fazer. Aqui não. Aqui eu não tenho a cara do meu polinômio. Ou seja, obrigatoriamente eu vou ter que partir para o teorema de resto e o teorema da divisibilidade. Não tem jeito. Porque eu não tenho essa cara desse polinômio. Eu não conheço ele. Ele diz que é p de x. Mas não diz como ele é. Ele não fala que é x ao cubo menos 5x. Ele não diz. Então eu preciso saber. Então vamos lá. Como nesse problema a gente não conhece a forma do polinômio, nem o grau, nada, vamos iniciar o exercício a partir das informações dadas do problema. Ou seja, primeira informação. Polinômio, quando dividido por x mais 2, dá resto 5. Beleza? Vamos partir dessa primeira informação. Vamos achar que isso aqui foi um problema. Tá? Vamos usar a mesma estratégia que a gente usou no exercício anterior, no número 2. Qual que era o primeiro passo lá? Determinar a forma, o grau e a forma do resto. O primeiro passo era esse.
determinar o grau e a forma do resto. Beleza? Vamos lá. Como no caso, o divisor que ele falou aqui, nesse problema, que é x mais 2, ele tem grau 1, por quê? Porque é x elevado a 1. Então o grau do resto tem que ser 0. Lembre, sempre o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Sempre. Se o grau do resto é 0, então o resto é um número. Ou seja, uma constante. Então eu defini minha forma do resto. Meu resto é um número. Agora, do enunciado, ele já me disse quanto é esse número. Esse número é 5. Ele já falou. Mas é importante que você faça essa análise preliminar aqui. Para você sempre reforçar. Divisor grau 1, resto grau 0. Divisor grau 2, resto grau 1. E assim vai. Então, do enunciado, só porque ele disse no enunciado, ele falou que o resto é 5. Então não tem que discutir. O resto, o C aqui é 5. Acabou. Então meu resto, que é a mesma coisa que meu C, é 5. Não tem discussão. Aqui morreu. Próximo passo qual que era? Encontrar a raiz do divisor. Ou seja, você pegar o divisor, que era x mais 2, e igualar a 0. Certo? Vamos fazer isso. X mais 2 igual a 0. Esse 2 está somando o x. Ele passa para o outro lado, diminuindo. Ou seja, x igual a 0 menos 2, que dá menos 2. Achamos o valor da raiz do divisor. Qual que era o próximo passo? Aplicar o teorema do resto, que diz o seguinte: polinômio é igual ao resto para toda a raiz do divisor. É isso que ele fala. Polinômio é igual ao resto para toda a raiz do divisor. Isso que o teorema do resto diz. Então o que você vai ter que fazer? Substituir, o valor da raiz do divisor, ou seja, 2. Z igual a menos 2. E fazer a conta. Polinômio igual ao resto. Aqui. Polinômio igual ao resto. O P de menos 2, porque foi a raiz do divisor, o resto eu não sei quanto que é. Já sei, porque eu sei do passo anterior, do enunciado. Eu sei que ele é C e que ele vale 5. Não só que ele é C, mas que ele vale 5. Então P de menos 2 vale 5. Essa é uma conclusão importante. É essa conclusão, essa informação do polinômio que eu consigo obter com base na informação número 1. Ou seja, se eu pegar o P e calcular para o valor x igual a menos 2, ele dá 5. Tá? É isso que esse problema quer dizer para nós. Então eu não sei qual é a forma do polinômio, mas eu sei que se eu calcular esse polinômio para x igual a menos 2, ele dá 5. Ponto. Vamos para o segundo. Segunda consideração. O polinômio P de x, o mesmo polinômio, quando dividido por x menos 2, dá resto 13. Então vamos seguir as mesmas etapas. Ou seja, primeira etapa, determinar a forma e o grau do meu polinômio resto. Então vamos lá. Como nesse problema número 2 aqui, não estamos mais no 1, esquece o 1. Estamos no problema 2. Então no problema 2, o meu divisor também é um polinômio de grau 1, por quê? Porque é x elevado a 1 aqui. O grau do resto também tem que ser 0. Portanto, o resto também vai ser um número. Aqui. Uma constante. Ou seja, o meu resto não depende de x. Tá? Do enunciado, o que nós temos? Foi dito para nós. Ele falou, está escrito, dá resto 13. Aqui. Então ele falou que o meu resto é 13. Então acabou. O C é 13. O meu resto, que é C, é 13. Não tem discussão. Essa consideração, essa etapa, eu só consegui falar porque tinha no enunciado. Senão eu ia pular. Encontrando a raiz do divisor, próximo passo, sempre encontrar a ou as raízes do divisor. Ou seja, fazer que o meu D de x igualar a 0. Ou seja, divisor é x menos 2 e igualar a 0. Resolvendo essa equação, o que acontece? Esse menos 2 está atrapalhando o x. Eu passo para o outro lado com a operação contrária. A operação contrária à subtração é a soma. 0 mais 2, 2. Então, x é igual a 2. Próximo passo qual que é? Aplicar o teorema do resto. O que o teorema do resto diz? Polinômio é igual ao resto na raiz do divisor. O teorema do resto diz isso. Polinômio é igual ao resto na raiz do divisor.
Só nesse caso. Tá? Então, a gente sabe que esse z, a raiz do divisor é 2. Portanto, o polinômio é igual ao resto no z, que é a minha raiz do divisor. A gente sabe que nesse problema, nesse item 2, o z é 2. Substitui por 2. O meu resto a gente já sabe lá do início que é uma constante. E do enunciado, a gente sabe que essa constante vale 13. Ou seja, C é 13. Portanto, P de 2 é igual a 13. A gente tirou duas informações importantes do problema. Se eu calcular o P de menos 2, eu não sei como é esse polinômio, mas ele dá 5. E que o meu P de 2 vai dar 13. Ou seja, se eu pegar o polinômio e achar ele, substituir o x por 2 dá 13. E se eu substituir o x por menos 2, dá 5. Com essas duas informações, vamos resolver agora o problema. Tá? Propriamente dito. Que é o quê? Ele quer saber o resto... Ó, vamos voltar aqui. Ele quer saber o resto da divisão do polinômio por esse cara aqui, divisor, que é x ao quadrado menos 4. Vamos lá. Primeiro passo, encontrar a forma do resto. Sempre esse é o primeiro passo. A gente usa esses teoremas. Como o divisor tem grau 2, por quê? Porque x ao quadrado, expoente 2, aqui ó, está elevado a 2. Então ele possui grau 2. O grau do resto deve ser 1. Por quê? 1 menor. A regra é essa, sempre 1 menor. Logo, o meu resto ele vai ter essa forma aqui, ax mais b, ou seja, ele é um polinômio de primeiro grau. Ó, x elevado a 1. Então o resto ele tem essa carinha aqui, ax mais b. É um número que multiplica o x e que soma com o número b. Tá? E a gente tem que descobrir quanto vale esse a e quanto vale esse b. Ok? Então vamos lá, próximo passo, qual que era? Encontrar as raízes, se tiver mais de uma, do divisor. Então vamos, o que a gente tem que fazer? Pegar o divisor, que é o quê? X ao quadrado menos 4, igual a 0. Esse 4 atrapalhando, ele está subtraindo o x, né, o x ao quadrado. Ele passa somando, com operação contrária. Vai ficar x ao quadrado igual a 4. Operação contrária à potência é a radiciação, a raiz, no caso, quadrada. Ou seja, vai ter que pôr mais ou menos, porque é uma solução quadrática, portanto existe tanto a solução positiva quanto a negativa. Sempre que for par aqui, vai ter que colocar esse mais ou menos. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, a gente tem duas respostas. X igual a mais 2 ou x igual a menos 2. Você nunca escreve E, tá? Você está falando que o teu x é 2 e menos 2. É sempre ou. Tá? Porque ou o x vale uma coisa que satisfaz a tua condição, ou o teu x vale esse outro valor que satisfaz também aquela condição. Mas nunca é E. Eu entendo que os dois valores satisfazem a condição. Mas nunca o x vai poder ser os dois ao mesmo tempo. Ou ele é um, ou ele é outro. Por isso, o ou em vez do e. Tá? Bom, terceiro passo, qual que é? Teorema do resto. Ou seja, o que ele diz? Polinômio é igual ao resto na raiz do divisor. Não importa qual raiz ela seja. O que já vai fazer? Fazer polinômio igual ao resto para as duas raízes. E a gente controla. 2 vezes. Então vamos lá. Vamos fazer polinômio igual ao resto para a primeira raiz, que foi 2. Mas a gente sabe quanto que é o P de 2, não sabemos? A gente teve lá do item 2. A gente tinha P de 2 igual a 13. Então substituí o P de 2 por 13. Fiz a mesma coisa para o segundo. Substituí por menos 2, a segunda raiz. Mas a gente também sabe quanto que é o P de menos 2. Vale 5. Porque a gente fez lá da consideração 1. A gente soube esse valor. Então a gente tem duas informações. Que o meu R de 2 vale 13 e que o meu resto para menos 2 vale 5. Quer dizer isso aqui? Que se eu substituir o x por 2 no meu resto, ele vai dar essa conta. Se eu substituir o x por 2, dá 13. E aqui, se eu substituir o x por menos 2, isso aqui dá 5. Mas vamos lá, eu tenho a forma do polinômio, eu não posso não ter. Mas a do resto eu tenho. Ela qual forma? Essa aqui, ó, ax mais b. Por quê? Divisor grau 2, resto grau 1. Por isso que ela é ax mais b. Então, já que ele tem esse formato, o que a gente consegue obter? Vamos lá. R de x igual a x mais b. Vamos calcular o R de menos 2. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o x por menos 2. Ó. O x aqui não está entre parênteses.
Então aqui quem está entre parênteses é o menos 2. Então em vez de pôr o x, eu vou pôr menos 2 no lugar dele. Fazendo a conta, a vezes menos 2, menos 2a mais b. Fazendo a mesma coisa para o 2, r de 2, a vezes 2 mais b. Portanto, isso aqui dá 2a mais b. Vamos lá. R de menos 2 dá quanto? 5. Ou seja, menos 2a mais b tem que ser igual a 5. Quanto que é o meu R de 2? 13. Ou seja, 2a mais b é igual a 13. A gente tem um sisteminha. Duas equações, duas incógnitas. A gente consegue resolver. Aqui não importa o método que você resolva esse sistema de equações. Interessa que você resolva adequadamente. Nesse problema, eu escolhi fazer o método de adição. Por quê? Porque se eu somar as duas, eu a somo. Eu podia fazer subtração, daí o b sumia. Mas eu escolhi a soma, porque aqui já ia ficar pronto, o a desaparece. Somando as duas. Ou seja, esse a vai morrer, morreu. B mais B, 2B, 5 mais 13, 18. Então 2B é igual a 18. O que está atrapalhando o B? Esse 2 está na frente. Esse 2 ele está multiplicando. Portanto, ele passa para o outro lado, dividindo. 18 divididos por 2, 9. Achamos o valor de B. B igual a 9. Substituindo o valor encontrado para B na segunda equação, pode já ser na primeira, eu escolhi na segunda. Vamos obter o valor de A. A gente sabe que a segunda equação é essa aqui, ó, 2A mais B igual a 13. O B é 9, então vai ficar 2A mais 9, porque eu já sei o B, igual a 13. Vamos encontrar o A. Esse 9 tem que passar para o outro lado. Vai passar diminuindo. Por quê? Porque ele está somando aqui. 13 menos 9, 4. 2A igual a 4. Esse A está multiplicando. Vai passar para o outro lado, dividindo, porque ele está atrapalhando o meu A. 4 divididos por 2, 2. Portanto, A igual a 2. Então vamos lá. A gente encontrou o A que é 2 e o B é 9. Então vai ficar, em vez de ficar AX, vai ficar 2x mais B, que é 9. Então o resto tem essa carinha aqui. 2x mais 9. Então o resto, para aquele divisor que era x ao quadrado menos 4, vai dar esse polinômio de primeiro grau. 2x mais 9. Tá? Então esse é o esquema que a gente usa. Define a forma do resto, acha todas as raízes do divisor, se houver mais de um, e aplica. Polinômio é igual ao resto na raiz do divisor, que é o teorema do resto. Tá? São 3 passos, tá? Essencialmente. Tá? Bom, final desse aspecto, o que eu sugiro para vocês? Assim, de conteúdo em tese, a priori, tá? Você já tem o ferramental necessário para fazer qualquer exercício dessa apostila 4, tá? Tanto da aula 7 quanto da aula 8. Você já consegue fazer todo, sem nenhuma exceção. Por quê? Porque você já conhece alguns métodos de divisão, ainda não todos, mas a gente vai ver que o último que a gente vai estudar na próxima aula, ele é bem particular, você não vai conseguir aplicar sempre, tá? E os teoremas a gente já viu. Então você já consegue fazer todos os exercícios. Se você quiser se debruçar aí na frente E, aproveitar aí que vai ter 2 semanas até as férias, né? Tem 2 semanas aí, mais as férias, que eu espero que vocês estejam tudo em ordem, não precisar estudar nas férias. Então você vai poder atacar aí a apostila 4 de matemática aí quando quiser. O que eu sugiro para vocês? Façam tentem fazer, construam aí o raciocínio. Mandem perguntas, escrevam no comentário, ou mandem perguntas, mandem e-mails, eu acho massa, mandem no lugar, tá? É importante que vocês tenham essa prática, né? O que acontece? Na próxima aula, eu vou trabalhar com um dispositivo de Golfini, que é assim. Embora para essa apostila ela não seja tão relevante assim, do ponto de vista fundamental, sem esse método eu não consigo resolver nenhum exercício, mas para a apostila 6 e para a apostila 7, se você não souber esse método, você não resolve nada. Você para, você fica na aula 12, 13, 14, você fica parado. Você não consegue, não vai desenvolver nada. Então esse método é fundamental, não perca a próxima aula. Não perca.
por causa que a gente vai trabalhar com esse dispositivo. A gente vai revisar de novo depois, mas vai ser uma revisão quando chegar na aula 12. Mas aqui a gente vai trabalhar a fundo esse método e vai discutir ele. Tá? Vai entender para que ele serve. Na aula 8 a gente vai aplicar ele como divisão de polinômios. Nas aulas 12, 13 e 14 a gente vai resolver equações algébricas com esse dispositivo. Então por isso que você precisa saber já executá-lo até chegar na aula 12. Esse treinamento que a gente vai ter antecipado. Tá? A gente vai também, além de ilustrar o método e resolver alguns casos com esse método, a gente vai resolver exercícios. E aí, a ideia é o seguinte. Caso vocês não tragam exercícios para resolução, assim, não tenho dúvida, eu não quis perguntar, não sem tempo. Aí eu vou escolher alguns e vou resolver aqui. Eu vou pegar, mostrar a resolução, passo a passo, detalhada, com corzinho e tal, e trazer aqui a resolução. Mas eu creio que ela vai ser mais valiosa se vocês tentarem fazer antes alguma coisa. Pode ser da aula 7, pode ser da aula 8, tanto faz. Qualquer um. Pode ser até os discursivos, não tem problema. Manda que a gente faz uma seleção e essa seleção daí ela vai contemplar todos os conceitos que a gente viu. Tá? Nem que eu fique aqui e grave 3 aulas de exercício, não tem problema. Eu gravo 3 aulas se for preciso. Monto, gravo alguns, depois mando a resolução de outros, não tem problema. Mas tragam, é importante a seleção, porque as dúvidas de vocês elas podem ser diferentes da minha visão de pensamento. Esse exercício é mais difícil, mas será mesmo? Então, talvez, mandando a percepção de vocês, a gente constrói uma aula melhor para vocês. Porque a ideia é essa. A aula tem que ser boa para vocês. Tá? Bom, encerrados os recados, eu desejo a vocês uma boa semana, bons estudos. Não se esqueça de visualizar no Drive, que está no link do vídeo, a questão da apresentação, tá? Das aulas anteriores. Acho que até o começo da semana que vem, no máximo, faço uma aula de exercícios lá da apostila 1. Lembrando que tem já uma aula teórica da apostila 1. Tá? Porque a ideia é contemplar todo o assunto do ano por meio das aulas virtuais até agora. Então, vai ter o registro. Como a parte teórica já foi feita na aula 3.1, então a gente só vai fazer exercícios da apostila 1 nessa aula extra que vai ser publicada. Tá? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Have a nice weekend. Have a nice week. Também. Bom fim de semana, boa semana. Stay long hours studying, ok? Long hours. Don't forget your objectives. Não se esqueça dos seus objetivos, dos seus sonhos e das suas metas para este ano aí. Tamo junto, pessoal. Até mais.